vários irmãos que assumiram as lições terminaram de tratar das 7 igrejas da Ásia, ou das cartas que Jesus ditou, pediu a João que registrasse as 7 igrejas da Ásia. Como nós as cartas às 7 igrejas, elas são concluídas ali no capítulo 3 de Apocalipse. Vamos entrar em outro assunto. Apenas para recapitular, são 7 igrejas, são 7 cartas diferentes, cada carta tratando dos problemas comuns daquelas igrejas. O interessante é que essas cartas foram escritas há quase 2000 anos atrás e lamentavelmente, reflete realidades da igreja na nossa geração. Por exemplo, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. A igreja de Esmirna era uma igreja que estava sofrendo severa perseguição. A igreja de Pérgamo, que era a única igreja muito elogiada, não é? Era uma igreja que tinha muito compromisso com o Senhor. A igreja de Tiatira era uma igreja muito tolerante ao pecado, muito liberal em questão de ética e de moral. A igreja de Sardes era uma igreja morta. A igreja de Filadélfia era uma igreja que desfrutava de grandes oportunidades. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Ora servia ao Senhor, ora estava lá no mundo. Como eu dizia, tal como o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Agora, irmãos, 2000 anos de história é muito tempo. Mas se a gente quiser fazer um estudo aprofundado, a gente vai perceber que a igreja contemporânea, se ela não repete todos os erros listados pelo Senhor Jesus e registrado por João, muitos desses erros nós vemos nas nossas igrejas. Não quero aproveitar o momento para dar nenhuma chibatada na igreja presbiteriana do Prado. Mas, meus irmãos, esses estudos aqui não têm como objetivo acrescentar conhecimento intelectual, como o é toda a palavra de Deus. O objetivo é mudança de atitude, uma humildade ao ponto da gente entender, eu estou falhando nessa área, eu estou errando nessa área, e a gente então precisa mudar de atitude. É por isso que no final de cada carta, Jesus termina dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que isso significa? Que se somos crentes de verdade, o Espírito Santo habita em nós. E é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? Hoje nós vamos estudar Apocalipse no capítulo 5, no capítulo 4, versículo 1 a 6. Você pode ler nas Escrituras ou pode ver também no slide que será projetado. Apocalipse capítulo 4, de 1 a 6. Irmãos, uma lição extremamente especial. E eu não estou dizendo que as outras não sejam. O que eu quero dizer é que existe uma tendência extremamente materialista, secularista,
na nossa sociedade, inclusive na vida dos crentes. E a gente se enche de sonhos de consumo, e a gente tem que correr atrás de dinheiro para pagar tudo isso. Há pecado nisso? Há pecado da gente querer um carro bonito, cheiroso e lutar para comprar? Há pecado de querer comprar uma roupinha nova de vez em quando? É pecado um negócio desse? Não é pecado. Mas, irmãos, o pecado está quando aquilo que é matéria, quando aquilo que é material, quando aquilo que é sonho de consumo se torna mais importante do que a nossa relação com Deus. E há um pesquisador, um teólogo, que afirma que nossa vida ela é incompleta na terra, que muita coisa a gente sente falta na terra para que a gente não se apegue tanto a esta terra. Porque, irmãos, as Escrituras dizem que a nossa pátria definitiva, ela é celestial. O autor aos Hebreus afirma, não temos aqui cidade permanente, buscamos a que virá. Então, a relevância desse estudo aqui não é apenas o fato de que o céu vai começar a ser descrito pelo apóstolo João. A importância deste assunto é para que haja mais ardor, um desejo maior de estar com o Senhor, de estar na eternidade. Cantar com alegria, Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Estou liberto pelo poder desta cruz. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo que é matéria. E a matéria faz parte e extremamente importante da vida. Temos que nos alimentar e a gente precisa de dinheiro para isso. Existem outras necessidades, precisamos de dinheiro para isso. Mas, irmãos, a nossa pátria é celestial. E nós vamos apenas começar essa descrição. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: depois destas coisas, que coisa? Depois que Jesus ditou a carta para João, para 7 igrejas da Ásia. Então, depois que as cartas foram escritas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sardônio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciãos,
vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. E adiante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também, versículo 5, também havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Até aqui, por enquanto, irmãos, a descrição do céu vai permear este e outros capítulos, e nós queremos entender essa introdução belíssima. Primeiro, irmãos, o que a gente vê na descrição é que uma porta havia aberto no céu. Consegue imaginar isso? É complexo. Foi a visão de João, uma porta aberta no céu. Depois das 7 igrejas, uma nova visão. A mesma voz que ouvira antes, agora convida para olhar o que estava dentro da porta, o que estava dentro daquele espaço no interior do céu. Olha que visão extraordinária. Olha que visão extraordinária. Quero repetir. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta. Essa é a descrição. Uma porta aberta no céu. A primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. A primeira coisa que precisamos levar em consideração, irmãos, é que Deus escreve a história. Sobe aqui e veja as coisas que depois hão de acontecer. Tem pessoas que se acham poderosas demais, prepotentes demais. Em revelação, o Espírito do Senhor diz a João: sobe aqui e veja as coisas que hão de acontecer. Irmãos, a história é a história de Deus. Quando nós estudamos aqui sobre a doutrina da providência, nós estudamos, como cremos, que Deus não somente vê as coisas antes que aconteçam, mas Deus é aquele que tudo faz acontecer. A gente pode não ter compreensão. Se os irmãos perguntarem: pastor, como é que funciona esse negócio? Sei não, mas eu sei que as Escrituras declaram desta maneira. E tem mais: quem discorda da doutrina dos eternos decretos de Deus, quem discorda da doutrina da providência, precisa lembrar que as Escrituras afirmam que Deus não pediu conselho a ninguém para fazer o que ele fez. Não é? Poeticamente descrito. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que orientou Deus a fazer o que ele fez da maneira que ele fez? Ninguém. Então,
meus presbíteros, meus irmãos, caros ouvintes, por que que Deus fez desta maneira? Sei não. Eu só sei que Ele é soberano. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando me faz chorar. Mesmo quando eu fico confuso. Deus, não estou entendendo. O que o Senhor está querendo com essa situação? Por que o Senhor permite tanta dor e tanto sofrimento? Irmãos, sei não, mas eu sei em quem tenho crido. E eu simplesmente creio que Deus sabe o que está fazendo. A mim me resta me curvar em adoração ao Senhor. No versículo 2, declara que ele imediatamente foi arrebatado em espírito. Então, neste momento, irmãos, olha, imediatamente foi arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então, a mesma expressão no início de Apocalipse, que João se encontra no Espírito. Significa, irmãos, que ele não estava fisicamente presente. A repetição da frase em Apocalipse no capítulo 1:10 pressupõe que entre o ditado das cartas, em que Jesus estava ditando as cartas para 7 igrejas da Ásia, e esta visão celestial que João teve, por breve tempo, ele voltara ao seu estado mental regular. No capítulo 1, versículo 10, para relembrar: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Não foi, irmãos, um arrebatamento físico, e sim espiritual. É a afirmação do apóstolo João. Espiritual. Toda a consciência de João foi cortada em conexão com a sua vida no mundo, não é? As suas preocupações dos crentes morrendo, assassinados, a situação dele em exílio na ilha de Patmos, exílio religioso por causa de sua fé, sua idade avançada. Então, naquele momento, ele foi arrebatado em espírito, ou seja, desligado seu pensamento, sua atenção à vida, à vida terrena, às coisas materiais, e conduzido pelo Espírito Santo a ter uma visão do céu. Como é o céu? Recordo-me das perguntas de Amandinha e Vinícius. E Niédia. Ai, meu Deus, quantas perguntas difíceis. A gente vai tentar ver se encontra resposta até o final do livro de Apocalipse. E a gente vai conhecer uns aos outros. E vai ter trabalho normal, cozinha, quem é que vai cozinhar? E detalhes. Ai, irmãos, são muitos detalhes. Precisava ser um pastor mais inteligente, talvez tenha resposta de tantos detalhes. Mas eu vou procurar um pouco mais de respostas. Ele então foi controlado pelo Espírito Santo, foi conduzido a ver os detalhes e ouvir a descrição
do céu. Que coisa gloriosa, irmãos. O autor da nossa lição, deixa eu correr lá para o primeiro slide. O autor da lição, ele faz a seguinte afirmação: ver o céu muda o modo como vemos a terra. Ver o céu, saber como é o céu, prestar atenção no que as Escrituras descrevem acerca do céu, da vida gloriosa na eternidade, faz a gente mudar a nossa forma de encarar o mundo, de encarar a nossa vida, de encarar as nossas lutas, de encarar nossos aperreios, de encarar a nossa vida terrena. E o que foi que João viu? Então tinha lá o quê? Tinha lá uma porta. Tinha lá uma porta e uma voz que dizia: vem e veja as coisas que irão acontecer. Então vamos ver o que foi que João viu. Tem uma coisa interessante. Ele viu o trono. Mas você reparou no texto, e eu acho que a gente vai ler novamente, que ele não disse que era Deus que estava no trono. Olha lá, ele não disse que era Deus que estava no trono. Ele começa a fazer uma descrição. Não tem. Então, como é que eu descreveria Deus? Quando eu era pequeno, no departamento infantil, eu fazia uma descrição absurda de Deus. Um velhinho de barba e carrancudo. Cuidado, que se pecar, era a visão que eu tinha de Deus. Mas se fosse um pintor renomado, desenha Deus, como é que você vê Deus? Como é que a gente pode descrever o ser de Deus? Eu gostaria de mencionar uma poesia. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Aí dá para entender por que João, quando ele vê o trono, ele não diz assim: olha, e Deus estava lá. Vamos ver então como é que ele descreveu. Ok. O que João viu aqui realmente foi uma visão de Deus, mas ele realmente não lhe dá esse título. Ele não chama Deus. Aí Deus estava lá. Então João não faz isso. Sabe por quê, irmãos? Deus está além da nossa descrição. O tempo de vida cristã que presbítero Otoniel tem, o tempo de vida cristã que João Batista tem, aqui a gente tem irmãos de origem presbiteriana, de origem batista, de origem da Assembleia de Deus. E eu vou dizer para vocês, ninguém, nem quem fez teologia, aliás, tem gente que vai para o seminário e faz teologia, e estraga mais do que ajuda, pode dizer que conhece Deus.
tudo acerca de Deus. Ninguém, irmãos. A criatura dizer que conhece a plenitude do Criador? O limitado dizer que conhece a plenitude do ilimitado? O mortal dizer que conhece tudo do eterno? Ninguém, irmãos. O que a gente pode conhecer a Deus é aquilo que ele se dá a conhecer, revelando nas Escrituras. Então, não pode haver soberba. Não pode haver soberba. Tem vezes que eu aprendo de Deus, uma irmãzinha da terceira idade. Tem vezes que eu aprendo de Deus com uma criança. E olha, irmãos, eu tenho muito ainda que aprender acerca do Senhor. É o que está descrito no versículo 2. Depois que ele foi arrebatado em espírito, né? Aí ele viu um assentado sobre o trono. Tá bom? Ele viu Deus em sua glória. Agora, nenhum idioma. O texto provavelmente foi escrito em grego. O português, o inglês, o alemão. Os irmãos sabem qual é a língua da teologia? Eu já falei aqui. Qual é o idioma que tem mais livros de teologia escrito? A maioria das pessoas diz que é o inglês, mas não é o inglês. A língua da teologia é o alemão. Tem muita coisa em inglês que não foi traduzido para português, mas tem muita coisa em alemão que nem para o inglês foi traduzido. Irmãos, dos que aqui me ouvem e daqueles que estão em suas casas, até o nosso idioma português é pobre demais para descrever a plenitude de Deus, para descrever a glória de Deus. É por isso que João, com muita cautela, diz: eu vi um assentado no trono. E aí, a primeira coisa que chamou a atenção de João foi o ocupante do trono. Deus estava assentado no trono. Mas, irmãos, há um texto do profeta Isaías que eu gosto demais. Isaías capítulo 40, versículo 25. Com quem vocês vão me comparar? É por isso que eu escolhi essa imagem toda abstrata, sem forma. É por isso que a gente não gosta, nas igrejas, na maioria das igrejas evangélicas, ter uma imagem que representa Deus. É por isso, porque, irmãos, a quem nós vamos comparar? Então, o profeta Isaías diz: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Tá certo? É por isso que João olha para o trono e começa a fazer uma descrição daquilo que ele vê. O método que João utiliza para descrever Deus é uma linguagem de pedras preciosas. Então ele começa assim: aquele que estava sentado no trono tinha aparência de... Então ele começa a descrever a visão de Deus assentado no trono, utilizando pedras preciosas. Então tinha a aparência, e aparência de quê? Vamos ver. No versículo 3. E aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sardônio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda.
Os irmãos vão achar coisa estranha aqui. Esmeralda é verde, arco-íris é colorido. Mas olha como que está descrito. E vamos entender por quê, tá bom? Então, ele descreve aquele que estava sentado no trono como a pedra de jaspe, de sardônio, arco-íris e esmeralda. Primeiro, irmãos, ele fala do jaspe. Eu quero pedir um apoio aos irmãos que estão presentes, para eu não ficar olhando para trás, e toda vez que vocês verem eu mudando o slide, só dê um ok que mudou, tá bom? Ok. Então, João primeiro compara Deus, ou compara aquele que estava no trono à pedra de jaspe. Jaspe é uma pedra de cores e tons variados, com um brilho muito especial. Era extremamente valorizada naquela época. Então, significa a gloriosa, infinita perfeição de Deus, especialmente o fulgor de sua santidade. Então, o apóstolo João descreve Deus como parecido com jaspe, para falar de glória, resplendor e santidade. Por isso, utiliza a pedra de jaspe. Depois, compara aquele que estava sentado no trono ao sardônio. Sardônio, irmãos, é uma pedra vermelha, quase sempre um vermelho muito vivo, muito forte, vermelho sanguíneo. Então, no texto, se refere à inflexibilidade de Deus em relação ao pecado. A inflexibilidade da justiça de Deus. Como lemos nas Escrituras, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Então, o sardônio lembra essa implacável justiça de Deus que precisa ser satisfeita. Na verdade, foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o final do versículo 3 diz o seguinte: havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante na aparência à esmeralda. Eu, quando li esse texto, logo vi, não, tem alguma coisa errada, porque esmeralda é verde. Tá bom, meus irmãos? A gente utiliza alguns pesquisadores que trazem a interpretação que eu considerei extremamente correta e apropriada. Eu quero compartilhar com os irmãos. Quando o apóstolo João falou que tinha um arco-íris ao redor do trono, não fala do arco-íris na sua beleza com variedade de cores. É uma referência ao pacto feito com Noé de preservar o mundo de um novo dilúvio. Então, João, por isso que ele depois compara o arco-íris como a esmeralda. Então, ele não está se referindo ao arco-íris com múltiplas cores. Ele está colocando o que aconteceu com Noé. Senão, veja o que está lá em Gênesis 9,
12 a 17. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar que é do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda: este é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e a carne que está sobre a terra. Deu para perceber, irmãos, que o apóstolo João, quando ele narra o arco-íris ao redor do trono, ele está declarando que aquilo que foi prometido por Deus a Noé foi cumprido. Ou seja, o Senhor é Deus de pacto, Deus de aliança. Ele prometeu e ele cumpre aquilo que promete. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que fará. Tá bom? Então é por isso que ele fala do arco-íris. E quando ele menciona a esmeralda, por causa do verde, irmãos, que é a mais repousante das cores. Daí haver Deus escolhido essa cor para grande parte de sua criação. Tanta coisa verde, porque o verde simboliza essa paz, essa tranquilidade. E aí, é o sardônio que espera aí, o sardônio é a vermelha. Ok. Então, podemos ler com segurança em Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, paz com Deus depois de ter sido justificado pela fé. O que é justificação? Então, eu aprendi, Raquel, quando eu era adolescente, tá? E aí eu queria ensinar, e daqui a 40 anos você estivesse ensinando a outros, tá? Não esquecer. Justificação é um ato declaratório. Eu não sou justo em mim mesmo, eu sou declarado justo por Deus levar em consideração os atos de justiça de Cristo Jesus. Então, a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Por isso o sardônio, vermelho sanguíneo. Ele disse, olha, no dia que pecar, certamente você vai morrer. E vocês acham que Deus ia mudar de opinião? Não mudou, irmãos. Eu sou pregador desde os meus 12, 13, plantando igreja desde 17 anos, e tinha uma heresia que eu pregava e não prego mais. E diz assim: Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Não, irmãos, Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. Só tem uma maneira do amor de Deus chegar ao pecador, é através de Cristo Jesus.
Não prego mais. É heresia. E olha que eu preguei muitas vezes, tá bom? Então eu estou instruindo carinhosamente. E não estou criticando quem já falou isso várias vezes. Algum irmão já falou isso. Ih, olha aí, eu já preguei tanto. É heresia. É heresia. Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. Para que o amor de Deus se achegue ao pecador só através de Jesus Cristo. Arrependimento, transformação de vida. Como o apóstolo Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, nós não temos justiça própria para aplacar a ira de Deus. A única coisa que aplaca a ira de Deus, por causa do nosso pecado, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o amor de Deus se estende ao pecador. Não por justiça própria, mas pela justiça de Cristo Jesus. O justo que morreu pelos injustos. Tá bom? Então, o amor de Deus, ele é derramado sobre o pecador. Pela intermediação de Jesus Cristo. Fora de Cristo não tem salvação. Estão lembrados daquela heresia que eu aprendi na escola dominical? Se você no céu conseguir entrar, abre um buraquinho para eu poder passar. Se você no céu conseguir entrar, abre um buraquinho para eu poder passar. Ali, alhô, ali, alhô. A única coisa que presta nessa música é o ali, alhô, irmãos. Não tem buraquinho, não tem jeitinho brasileiro. Não é igreja que abre a porta e garante a entrada no céu. Não tem igreja, não tem pastor. Somente Jesus Cristo é uma ponte que nos liga a Deus. Portanto, irmãos, o pecador precisa de Jesus Cristo. Depende de Jesus Cristo e só por ele pode ser justificado. Já estamos quase encerrando. Quero fazer aqui, irmãos, uma aplicação linda sobre as 3 pedras preciosas, que resumem todo o Evangelho. Jaspe, a santidade de Deus. Sardônio, o ódio pelo pecado. Então, jaspe, Deus é santo. Sardônio, estão todos condenados. Esmeralda, vou resolver o problema mandando meu filho para que a graça seja manifestada sobre vocês. Está aí o resumo do Evangelho. Jaspe, sardônio e esmeralda. Jaspe, a santidade de Deus, que não tolera o pecado. Sardônio, a justiça divina sobre o pecador. E a esmeralda, graça e a misericórdia manifestada através de Jesus Cristo, irmãos. E no versículo 5, alguns detalhes ficarão para a próxima quinta-feira. Do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, está falando do vigor, do estrondo, da voz do Espírito, tratando com aqueles que lá estavam presentes. Versículo 6. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eu quero pular o mar de vidro
que temos mais detalhes e eu quero, eu gostaria de falar acerca dos 24 tronos com 24 anciãos. Verso 4. Tá, para a gente encerrar hoje. Tá bom? Eu não gosto muito de correr, não. É um estudo tão complexo, tão lindo como é Apocalipse. Ok. Vinte e quatro anciãos? Tá bom. Também havia diante do trono, como que uma árvore de vidro. Tá. Tá certo. Ok. Irmãos, eu quero comentar hoje e a gente vê detalhes na próxima semana, tá bom? Preste atenção que é simples. 24 anciãos ao redor do trono, isso é matemática. 24 anciãos é 12 mais 12. 12, os irmãos lembram das 12 tribos de Israel. E outros 12 são os apóstolos. 24 tronos com 24 anciãos representam a plenitude da igreja de Cristo, tanto daqueles que foram salvos antes do nascimento de Cristo no Antigo Testamento, como aqueles que foram salvos depois de Cristo na nova dispensação. É simples. E os 24 anciãos ao redor do trono, 12 e 12. 12 representando os crentes do Antigo Testamento. E os outros 12, como 12 apóstolos, representando os crentes da nova aliança. Juntando 12 mais 12, 24, representando a totalidade daqueles que serão salvos por Cristo Jesus. Tá bom? É isso que significam os 24 tronos com os 24 anciãos. Ok, irmãos, Apocalipse é complexo e, por sua complexidade, não vejo necessidade de ficar correndo com o estudo. A gente vai por parte, sendo edificado pelo Senhor e por sua palavra. Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça nos apegarmos mais às coisas celestiais. Quero até mencionar, para encerrar o nosso culto, a exortação de Paulo aos Colossenses. Pensai nas coisas que são lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Temos aqui jovem e adolescente. Não tem pecado, irmãos, em pensar em coisas terrenas. Aliás, a gente precisa pensar muito nas coisas terrenas para a gente tentar entender pelas Escrituras a direção do Espírito de Deus na nossa vida terrena.
mas não podemos pensar tanto na vida terrena com um apego como se a nossa vida se resumisse na matéria, naquilo que a gente pode pegar. Conheço adolescentes em crise porque só tem um smartphone, não tem um iPhone. Falei, certo, é isso? O iPhone que é maneiro, né? E outra coisa, adolescentes que brigam com os pais e os pais têm que se matar para comprar um iPhone, porque todas as coleguinhas têm. Graças a Deus, Amanda e Vinícius não são assim. Senão eu quebrava o pescocinho deles. De acordo com a realidade financeira. E outra coisa, nós somos eternamente insaciáveis. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Mais a gente quer. Não existe limite para os desejos, sobretudo os sonhos de consumo. Não há pecado em ter iPhone. Sabe, irmãos, não tem pecado nenhum. Não sou um pastor ignorante a esse ponto. Mas sou um pastor que tenho mais compromisso, por mais amor que eu tenho por você que está me ouvindo agora. Eu tenho mais amor por Deus e pela palavra, mais compromisso com Deus e com a palavra do que aqueles que me ouvem. Então, eu não vou negociar aquilo que eu creio e que está revelado na palavra, porque eu amo os irmãos. Amo sim. E porque eu amo é que eu preciso dizer, irmãos, Deus e sua glória é a prioridade. Porque se não for, há um sério e grave problema na sua relação com Deus. Pare para pensar um pouco mais nisso. E se você não sente nenhum ardor, eu não estou dizendo que você deve ter desejo de morte. Não é isso que eu estou afirmando. Mas se você não demonstra um desejo ardente de viver na presença do Senhor, de ir ao encontro com o Senhor, também há um sério e grave problema na sua vida e na minha vida. O Senhor é tudo para mim. Tem um cântico bem pentecostal. Não vou cantar, a minha voz é terrível, mas eu vou dizer o cântico. Jesus é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Vocês conhecem, não é? É muito linda essa música. Os adolescentes acham brega, né? Um ritmo mais antigo. Mas Jesus é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Quero dizer que nas minhas lutas, tentações, provações, o que me segura e me sustenta é o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que a gente continue crescendo em nossa vida espiritual, em nosso relacionamento com o Senhor.